Queridos irmãos, eu quero convidá-los, por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15 até o versículo 24. Quero trabalhar com os irmãos nessa manhã, convidados para o reino. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade. Traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Que Deus nos abençoe. Soberano Deus, mais uma vez, eu quero suplicar o teu favor pela ministração da tua palavra. Dependo do Senhor, da ação e do poder do teu Espírito Santo para me usar, e também, ó Deus, que o teu povo presente e todos que aqui acompanham essa transmissão sejam edificados pelo poder da tua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Jesus havia sido convidado por um dos principais fariseus para comer pão em sua casa, e era uma importante ceia em um sábado. E com certeza todos os preparativos foram feitos no dia anterior. O anfitrião dessa casa era um importante fariseu dotado de muitas posses. Pode até parecer que esse convite para Jesus reclinar sobre a mesa e comer pão fosse um gesto de generosidade, gentileza por parte do fariseu, porém não era. Na verdade, a intenção tanto da parte do anfitrião como dos demais convidados fariseus que ali estavam presentes, eram observar Jesus, como muito bem no versículo 1 do capítulo 14 diz: Eis que o estavam observando. Nessa mesma ocasião, estava ali um homem presente nesse banquete, um homem afligido por hidropsia, doença que causava acúmulo de líquido, fluidos, que afetava a parte do corpo e que provocava inchaço generalizado. Não sabemos ao certo se esse homem fora colocado ali proposital por parte dos fariseus, ou se ele ali havia chegado àquele lugar por ele mesmo, uma vez que naquela época alguns penetras também entravam nos determinados recintos de alguns banquetes. A verdade é que, amados irmãos, enquanto muitos ali o observavam, Jesus então se dirigiu aos intérpretes da lei com a seguinte pergunta: é ou não é lícito curar no sábado? Aquele povo religioso se manteram calado,
em silêncio. Jesus, porém, curou e despediu. E após curá-lo, aquele homem, Jesus se dirige novamente à liderança religiosa e com a seguinte pergunta: qual de vós, se o filho ou um boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto não puderam responder. Neste ambiente hostil, aonde alguns hóspedes tinham egoisticamente tomado os melhores assentos junto à mesa, Jesus ensina a parábola dos convidados orgulhosos, quando ele assim diz: quando fores convidados a um casamento, não procure os primeiros lugares, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, e vindo aquele que te convidou também, te diga: dá ao lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Jesus vai orientar dizendo: quando fores convidado, tome o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Certo? Isso é uma honra diante de todos os convivas. Queridos irmãos, e após falar da parábola sobre os convidados orgulhosos, Jesus conta a parábola dos primeiros lugares. Jesus agora se dirige ao anfitrião, daquele a qual havia orientado como ele deveria dar uma ceia. Ele deveria oferecer uma ceia sem esperar reciprocidade. Mas o que deveria ser executado, deveria ser feito com espírito de humildade e amor desinteressado. Nesse momento, queridos irmãos, Jesus conta a parábola da grande ceia, em resposta a uma observação dos que ali estava convidado, ao dizer: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, na verdade, ele não conta essa parábola não apenas para esse que fez a tal afirmação no versículo 15, mas essa parábola é contada tanto para os que ali estavam presentes, como também para todos nós dos dias atuais. Jesus, assim então, ele fala dessa grande ceia do reino de Deus. O assunto reino de Deus sempre foi um tema muito debatido entre os judeus, na verdade também muito abrangente entre eles mesmos. A ideia ia depender muito da qual era a escola ou partido religioso que aquele líder judeu fazia parte. Mas as Escrituras associam a entrada do reino de Deus, amados, a um grande banquete. Você vai olhar em Isaías 25, 6, 9, quando o profeta Isaías diz: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação, e exultaremos e nos alegraremos. Os judeus, queridos, acreditavam que eles seriam o quê? Os únicos participantes desse banquete. Porém, Jesus conta essa parábola para mostrar que eles mesmos, judeus, daquela presente geração, iriam rejeitar o convite. Por isso eu quero destacar nessa manhã 3 lições sobre a parábola e a sua relação com o convite para com o reino de Deus. A primeira lição é sobre quem faz o convite. Destaco que esse convite é feito pelo próprio rei do reino, que é Deus. Veja que a relação entre o anfitrião e Deus
demonstra a sua misericórdia, oferecendo perdão de queda. Mesmo o homem que vive em constante afastamento de Deus, mas esse mesmo estende o convite. É o Senhor que diz: achegai-vos a mim. É o próprio Deus que prova o seu amor para conosco, em ter dado Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe que a Bíblia também nos fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo fala em 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus. Então veja que o convite é feito por parte de Deus. Vem dele, se dirige dele a nós pecadores. Mas em segundo lugar, quero destacar que tudo já está preparado para esse grande banquete no reino de Deus. Destaco que esse convite já havia sido feito antecipadamente a todos os convidados. Como muito bem diz aqui, certo homem deu uma grande ceia e convidou muito. O convite foi feito com antecipação. E observe que o convite para o banquete era feito com antecedência e os convidados recebiam o convite, aceitavam o convite e no dia da celebração daquele banquete ou da ceia, o servo era enviado para avisar, dizendo: tudo já está preparado. Queridos, podemos perceber que o próprio Deus preparou esse banquete. E essa preparação se deu no início, ainda após a queda. Em Gênesis 3,15, quando o Senhor fala que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E essa preparação se deu progressivamente, quando Deus desenvolveu por meio de etapas sucessivas, de diversas alianças que Ele mesmo fez no Antigo Testamento, os quais serviram como sombra e que apontava para Cristo, prefigurando tipologicamente a vinda do seu Filho. Jesus cumpriu tudo que estava escrito a seu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora tudo já está preparado. Agora todos são convidados. Venha e desfrute. Venha desfrutar das bênçãos desse reino. Venha desfrutar perdão para todos os seus pecados. Venha desfrutar paz com Deus, venha desfrutar da justificação, da santificação, da graça na jornada terrena e a glória na vida. São graciosas provisões que Deus preparou para atender às necessidades de nossas almas. Tudo já está preparado. Em terceiro lugar, Deus responsabiliza os crentes para levar aos pecadores esse convite. Esse convite precisa ser entregue. Porém, não é através de anjos que esse convite será entregue. É através do seu povo que já participa dessa comunhão, desse relacionamento, dessa intimidade com Deus. Que já está reclinado sobre a mesa e desfruta desse relacionamento com o próprio Senhor do banquete. Somos nós, temos essa responsabilidade de levar esse convite a todas as pessoas. Observe que no Antigo Testamento, Deus usou os profetas para levar o convite. Por fim, o próprio Filho de Deus veio e estendeu esse convite, preparou tudo. Agora a responsabilidade de anunciar e convocar os convidados e dizer: tudo já está preparado, somos nós. Em Atos dos Apóstolos, os irmãos podem perceber que quando Cornélio e sua família é visitada pelo anjo,
Ele simplesmente diz: manda procurar Simão Pedro, que está em Jope, na casa de Simão Curtidor. Foi preciso que Pedro viesse para falar desse convite, para que anunciasse a Cristo. O anjo não pôde fazer isto, porque não é responsabilidade deles, mas é nossa. É sua, é minha, na sua casa, no seu trabalho, na escola, por onde você passar, estenda esse convite. A responsabilidade é dos crentes de levar esse convite e dizer: tudo já está preparado. Mas a segunda lição que eu quero destacar, amados, é sobre o convite que é feito. Aprendemos que esse convite é feito a todas as pessoas indiscriminadamente. A todas as pessoas. Sabemos que para com Deus não há acepção de pessoa, como muito bem Paulo destaca em Romanos capítulo 2, versículo 11. Pedro também menciona isso na casa de Cornélio, em Atos 10, 34. E Tito diz, 2,11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. No presente texto, aqui da parábola, podemos identificar 3 grupos de convidados. O primeiro grupo era composto de pessoas religiosas, ricas e da alta posição da sociedade judaica. John MacArthur comenta que esse primeiro grupo, ou os pré-convidados, é uma referência ao povo de Israel, que pelo Antigo Testamento foram instruídos para que se preparasse para a chegada do Messias. Eles haviam recebido o convite para o banquete messiânico, através dos mensageiros de Deus, os profetas. Mas quando foi o anúncio de que a hora da festa havia chegado, eis que haviam sido convidados, agiram de uma maneira extremamente insultante. Observe que a incredulidade desses judeus é apresentado aqui pelos interesses pessoais, aonde envolve terras, animais e família. Veja que um deles diz assim, disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Ora, queridos, ninguém compra uma terra sem antes conhecê-la. Ninguém compra uma fazenda sem antes saber se ali realmente de fato dá para criar gado ou coisa assim semelhante. O outro responde dizendo: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la, rogo-te que me tenhas por escusado. Também ninguém compra juntas de bois sem antes experimentá-lo. O pastor Leandro mencionou, eu trabalhei na fazenda, fui vaqueiro, trabalhei com boi carreiro. Apesar de na nossa época nós não trabalhávamos arando terra, mas puxávamos madeira para currais, para cercas, diversos morões. E eu sabia muito bem quando um boi é bom, quando um boi não prestava. Né? Havia uns bois que a gente tinha facilidade de colocar a canga, tínhamos facilidade de colocar a estaca, tínhamos a facilidade de falar com o boi e ele nos seguir. Mas tinha outros que tinham dificuldade, não aceitava, chamávamos de curraleiros, aqueles tipo de bois. Então, ninguém ia comprar um boi sem conhecê-lo, ou comprar para depois saber se era bom para o trabalho ou não. Mas a verdade, queridos irmãos, o outro responde dizendo: casei-me e não posso ir. Bem que no Antigo Testamento, o recém-casado, ele era desobrigado de participar dos serviços militares. Mas aqui não se tratava de um serviço militar, não se tratava de participar de uma guerra. Se tratava de participar de um banquete. Portanto, todas essas 3 desculpas eram completamente esfarrapadas, inaceitáveis. Queridos, esse grupo aqui estava representado pelos líderes religiosos, especificamente os fariseus, que se orgulhavam de ocupar o primeiro grau da escada do judaísmo,
quanto à categoria religiosa. A história dá a entender que bem poucos participantes da elite religiosa tornaram seguidores de Jesus. Mas o segundo grupo que eu quero destacar nessa passagem era formado pelos proscritos da comunidade judaica, os tidos como os indignos do reino. Aqui eles são alistados como os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Naquela época, os defeitos físicos tinham implicações religiosas. Os aleijados, os mancos, os cegos eram excluídos da participação plena da comunidade religiosa. Classificado entre os pecadores, eles não podiam manter contato íntimo com os justos e que gozavam de posições privilegiadas em suas comunidades. Eles não podiam se juntar a eles. Esses que não podiam participar plenamente da adoração de Israel são os que se apresentarão à mesa no lugar daqueles arrogantes que haviam rejeitado. E eu posso acrescentar que, além desses aleijados, cegos e coxos que Jesus menciona, além deles, há outros proscritos, como publicanos, os demais pecadores, como meretrizes. O próprio Senhor Jesus, em uma parábola dos 2 filhos, ele menciona dizendo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Queridos, mas o terceiro grupo em que ele havia convidado, esse terceiro grupo era formado pelos estrangeiros, ou seja, os gentios. E diz mais: depois disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Vemos que Deus, Ele está mais disposto a salvar pecadores do que pecadores estão desejosos serem salvos. Agora o Senhor ordena que seu servo vá aos principais caminhos e que há fora da cidade, ao longo da estrada, vive uma gente dispersa, estrangeiras, que eram chamados párias, os intocáveis. Porém Deus tinha em mente abrir as portas da salvação aos gentios há muito tempo. Em Romanos capítulo 15, versículo 12, Paulo, citando o profeta Isaías, ele diz assim, em outra parte, o profeta Isaías disse: virá o herdeiro do trono de Davi, reinará sobre os gentios, nele depositarão a sua confiança. E vemos o cumprimento dessa promessa a partir de Atos dos Apóstolos. No capítulo 9, quando Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, e ele fica cego, o Senhor então encaminha Ananias para ir até Saulo, e Ananias reluta, dizendo: Senhor, temos ouvido falar das atrocidades que esse homem tem feito contra o teu povo em Jerusalém. Mas a resposta do Senhor, o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios, aos reis, bem como ao povo de Israel. Queridos, observe que Deus tinha esse objetivo de alcançar esses gentios. Também vemos Pedro pregando na casa do centurião Cornélio, oficial romano em Cesareia, e assim por diante. Então, veja que era esses as quais o Senhor disse a seu servo: obriga-os a todos a entrar. Cabe observar que essa palavra, obriga a todos a entrar, ela não tem um sentido de uma forçação, né? Pegar força, não é nesse sentido. Pelo contrário,
Ele está falando na força da persuasão poderosa, saturada do amor do Evangelho, compartilhando com as pessoas. Nós sabemos que a palavra de Deus não é por força nem por violência. Eu lembro que alguns meses antes da minha conversão, eu fui evangelizado, tinha deixado o trabalho na fazenda de vaqueiro, na região de Altamira, Anapu, fui para Paraopebas. E praticamente semi-analfabeto, e fui trabalhar na construção civil. Eu fui encaminhado para a zona rural para fazer ajudar a construir algumas escolas. Então, em cada lugar ficava um carpinteiro e um ajudante. Eu estava ali. E Deus foi tão misericordioso que o meu carpinteiro era membro da 2ª Igreja Batista de Paraopebas. Primeira vez assim que fui praticamente confrontado com o Evangelho. E eu respondia de maneira áspera, por mais que não frequentasse o catolicismo, mas era defensor do catolicismo romano e tudo mais. Mas a insistência daquele irmão de compartilhar o Evangelho toda noite, eu não tinha para onde ir mesmo. Então ele continua, e eu ficava mais chateado quando ele ia se dirigir a palavra a mim, ele errava meu nome, ia me chamar de Jair, tu me chamava de Joel. Eu, chega, rapaz. Mas aos poucos, meu coração foi cativado pela insistência, pela perseverança daquele irmão Francisco, e comecei a ouvir o Evangelho de bom grado, ele mandava eu ler. Ele admirava porque eu conhecia algumas passagens bíblicas também. Naquela vila onde estávamos trabalhando, não tinha igreja batista. E sempre, eu que tinha lá uma igreja da Assembleia de Deus, e aqueles irmãos sempre passavam lá e convidavam o irmão. Ô irmão, vamos lá na nossa igreja. E o irmãozinho da igreja batista disse, uma hora eu vou lá. Até um dia, com muita insistência, ele resolveu ir. Ele disse, você pode me acompanhar? Eu falei, posso sim. Ganhou a minha confiança, o meu respeito. Então, chegamos lá naquela congregação e o pessoal começou o culto. Apresenta o visitante, aquele lá, o fulano, é crente. Não, e você? Eu, não sou crente não. Só estou aqui visitando a convite do meu amigo aqui. Não, pronto. O culto foi todinho direcionado a mim. Queridos, era o culto, 2, 3 horas de culto, o pessoal insistindo para eu ir lá na frente. E teve um momento que o pessoal saía do banco e ia lá, pegava na minha mão, vamos. Eu falei, não. E eu lembro que naquela época, naquela congregação, as janelas eram de 2 bandas, um lado ficava para o lado de dentro. E nesse puxar da mão para cá, puxar da mão para lá, eu taquei a cabeça na quina da janela. Eu falei, meu Deus, Senhor, tenha misericórdia. E o irmão ficou envergonhado, ele disse, Jair, tu me perdoa, eu não imaginava que eles iam fazer isso aqui não. Mas quando você chegar em Paraopebas, procura lá uma igreja batista que você vai ver que as coisas são bem diferentes. E na verdade, meus irmãos, como foi? Não precisou ninguém me puxar pelo braço, por obrigação, me fazer terrorismo, mas a persuasão do Evangelho, alguém insistindo, falando, fez com que o Espírito Santo convencesse-me do pecado, da justiça e do juízo. Em outubro de 1997, eu me rendi aos pés de Jesus na primeira igreja batista de Paraopebas, igreja essa a qual eu amo, que hoje, esse final de semana, celebra 34 anos. Queridos, é esse sentido que o Senhor diz, obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. E a terceira lição, queridos irmãos, é sobre o propósito do convite. Devemos observar que esse convite é um ato singular da graça de Deus para pecadores. Observe que, independentemente, seja judeu, seja os proscritos da comunidade judaica ou gentios, todos são pecadores. Paulo diz em Romanos 3, 9, versículo 12, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem?
Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos são pecadores, todos são convidados. Por isso, aqueles que se acham justos acabam rejeitando esse convite, que é um ato singular da graça de Deus a todos os pecadores. E segundo, eu quero destacar, devemos observar que esse é um convite para colocar convidados na comunhão eterna com Deus. Observe que participar de um banquete era uma demonstração de uma honra de convidados desfrutar de uma comunhão com o anfitrião, com o dono da casa. Por mais que nessa ceia a qual Jesus estava participando não tenha essa intenção para com o próprio Senhor Jesus, mas essa era a ideia. E os pecadores, sabemos que o pecado ele nos separa de Deus. O pecado nos faz inimigo de Deus. Porém, em Cristo, Deus nos reconcilia com Ele mesmo. Agora, o homem arrependido que aceitou o convite divino, ele é um filho de Deus e desfruta da comunhão eterna. E quem desfruta dessa comunhão eterna, ele sabe muito bem. Ele canta com alegria, ele diz, vivo feliz, pois sou de Jesus, pois já desfruto da luz. Só por Jesus, o Filho de Deus, Ele me eleva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendendo sempre ardente louvor. É essa a ideia de desfrutar de uma comunhão eterna que começa aqui, já participando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Mas, porém, Jesus diz que Ele há de beber conosco no reino do Pai. E que significa entrar numa comunhão eterna e festiva que ocorrerá no fim dos tempos, na ceia das bodas do Cordeiro. Como muito bem você vê Jesus afirmando em Apocalipse 19, 9. Em terceiro, devemos observar que ninguém que rejeita deliberadamente esse convite terá parte no reino de Deus. Versículo 24, Jesus foi bem enfático, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Essa afirmação de Jesus refere àqueles primeiros convidados que haviam declinado o convite quando tudo está preparado. Na verdade, o próprio Evangelho de João diz, quem nele crê não é condenado, porém quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então, se há uma rejeição a esse convite, é certo que o próprio Senhor também um dia dirá, em verdade vos digo que eu nunca vos conheci. Por isso a palavra, as Escrituras, incentiva ao homem, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor porque Ele é rico em perdoar. Jesus mesmo está dizendo a todos os presentes naquela ceia, inclusive é o homem que fez a tal afirmação, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, justamente mostrando que aquele que ouve esta parábola, através dos séculos, e que rejeita o misericordioso convite de Deus para a salvação pela graça, por meio da fé, terá como resultado a exclusão da bênção dos deleites do novo céu e da nova terra, no reino em sua consumação com a igreja triunfante. Queridos, para encerrar, eu quero fazer algumas aplicações. Quero trazer 3 aplicações para as nossas vidas nessa
nessa mensagem. A primeira aplicação é que ninguém é um súdito do reino de Deus sem antes ter se humilhado e reconhecido ser um perdido, sem nenhum merecimento desta graça. Se o arrependimento sinceramente dos seus pecados professados pela fé em Jesus. Ninguém torna-se súdito desse reino. Jesus, no início do seu ministério, narrado em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Digo isso, queridos, porque é uma tentação muito grande no meio evangélico, de achar pelo simples fato de ter título evangélico, ter título de crente, isso já dar a ele um cartão de entrada para participar do reino de Deus. Nada disso. Eu lembro que nasci, aliás, na minha família católica, mas convivendo com alguns crentes que demonstravam pouca maturidade na fé cristã, ou nada praticamente, eles costumavam dizer assim para nós: é só nós crentes que vão para o céu e vocês vão para o inferno. E eu perguntava para ele, eu lembro que eu perguntava para o coleguinha, dizendo assim: mas por que é só vocês que vão para o céu? E eles, tudo que ele sabia dizer, é porque nós somos crentes. Queridos, há muitas pessoas que se diz crentes, que estão dentro de igreja evangélica, mas que nunca se humilharam, nunca reconheceram ser um pecador perdido. E Jesus disse para Nicodemos: em verdade vos digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, queridos, Deus precisa persuadir o coração desse pecador. Foi de fato o que aconteceu na minha vida, como na sua vida também. Fez você reconhecer que seu ato de justiça não passa de trapo de imundície. Fez você reconhecer que por mais que você tenha suas virtudes pessoais, na sua família, na sociedade, mas diante de Deus, de nada tem validade. Como diz o outro hino do cantor cristão: nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada, só por Jesus é que nós somos salvos. A segunda aplicação é que o verdadeiro servo do reino, ele é identificado pela prioridade que as coisas do reino ocupam na sua vida. Veja que os primeiros convidados demonstraram que o banquete não era a prioridade. Pelo contrário, a prioridade deles eram outros. E o cuidado que os crentes nos dias atuais precisam demonstrar é que o reino de Deus requer prioridade na sua vida. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. E a terceira e última aplicação, queridos, que no reino de Deus, nenhuma desculpa é aceitável para querer isentar-se de cumprir suas responsabilidades pessoais, coletivas, isso envolve na igreja, tais como viver o evangelho e proclamar a mensagem do reino. Há muitas pessoas que justificam a ausência nos trabalhos da igreja, há muitas pessoas que justificam até mesmo seus próprios pecados, a sua negligência. Observe que em Lucas, capítulo 9, versículo 59, a outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permita ir primeiro sepultar meu pai? E Jesus insistiu: deixa os mortos a sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E o outro lhe disse: seguiste-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Querido, não há nenhuma desculpa aceitável
para isentar-se de cumprir suas responsabilidades. Todo crente, todo aquele que já está reclinado sobre a mesa da comunhão, tem responsabilidade. E com certeza, nenhuma desculpa será aceita. Que o Senhor nos abençoe com sua graça e com sua misericórdia. Louvado seja Deus para você que já recebeu e aceitou esse convite. E para você que ainda não teve essa experiência, o convite é aberto. E venha, porque é de graça. Deus abençoe.